Doutrinas de demônios na Bíblia. Vamos saber qual é o tipo de doutrina de demônios que o apóstolo Paulo estava escrevendo e mandando essa carta para Timóteo. Hoje há uma grande confusão no meio da igreja, no seio da igreja, sobre o que é doutrinas de demônios. E eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus, que é a única forma de nós esclarecermos este pensamento. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste atenção. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a obstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ação de graça. Versículo 4: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o apóstolo Paulo diz que doutrina de demônio são homens que são hipócritas, que falam mentiras, que cauterizaram a consciência. Versículo 3, proibindo o casamento e os manjares, os alimentos que Deus criou para o mantimento da vida humana. Então Paulo já explica o que é doutrinas de demônio. E nós sabemos o que acontecia no período de Paulo. Nós sabemos qual era a instituição que tinha se criado de forma religiosa para proibir o casamento dos homens. E é neste contexto que Paulo está chamando doutrinas de demônios. E as pessoas hoje, elas pegam algumas doutrinas variadas que tem nas igrejas, torcem este versículo, esta passagem, e querem aplicar esse texto às pessoas que não andam de acordo com o pensamento dos outros. Mas a Bíblia está dizendo que doutrinas de demônios, segundo o pensamento de Paulo, segundo a doutrina de Paulo, segundo o que Paulo deixou escrito para Timóteo, é proibindo o casamento. E nós sabemos que existe uma instituição no mundo inteiro que naquele período proibia o casamento. Então este aqui é o pensamento de Paulo. Isto aqui é doutrina de demônio. Eu sei que existem muitas doutrinas que não são de Deus, porque estão fora da palavra de Deus. Mas para considerarmos doutrinas de demônios, nós temos que ter o pleno conhecimento e o discernimento do Espírito Santo. Caso do contrário, estaremos também errando, dando um veredito acerca de qualquer ensinamento, de qualquer doutrina. Fica aqui a dica da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4.